E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, vídeo hoje de aqui em 4 temas e, obviamente, vamos falar aí muito da reforma tributária. A começar, quero falar da democracia. Porque ontem foi um dia muito democrático, com uma votação muito democrática, com liberação de emendas muito democrática, troca de ministros, né, demissão aí na pasta do turismo, muito democrática, e o próprio consórcio, que é a personificação da democracia brasileira. Enfim, tem muita coisa. Já no segundo tema, vamos olhar a letra fria da lei. Tem um texto final. E aí? Ficou bom? Ficou ruim? O que ficou? O que saiu? Já dá para adiantar. Tinha uma pegadinha, tinha um jabuti, que tentaram colocar mais uma confusão e no final do dia saiu. Mas, principalmente aqueles 3 itens que comentamos ontem, IPVA verde, a questão de subsídio, incentivos e o imposto do pecado, eles continuam. Porém, acredite se quiser, ainda existe motivos para ter um fiozinho de esperança. E por quê? Por causa dos destaques. Hoje teremos a votação dos destaques e um deles envolve o imposto do pecado. Vamos falar sobre isso. Quero mostrar para vocês 2 destaques interessantes e o resultado desses destaques, quem votou a favor e contra, para vocês entenderem aí, né, o que se passa nesse Brasil. Tem mais algumas movimentações políticas, umas tretas que aconteceram no dia de ontem, comentar tudo nesse tópico. Depois tem algumas malvadezas que o Dilma e o Alckmin andaram fazendo aí, né, no seu conselhão de amigos para salvar o Brasil. Aí eu quero comentar sobre alguns assuntos, espero ter tempo de comentar sobre tudo neste tópico e, se der tempo, ainda tem assuntos extras variados em torno do nosso Brasilzão, porque treta tem todo dia para dar, vender e emprestar. Mas vamos começar. E vejam só que lindo essa festa democrática da aprovação da reforma tributária. Você vê ali a manchete, ó. Governo promete 6 milhões por deputado para aprovar reforma tributária. Fake news. Fake news. Esta manchete é fake news. De onde que você está tirando isso, Kim? Ué, do texto da matéria. Deveria ter uma palavra a mais. Mais uma palavra nessa manchete. E a palavra seria mais. Governo promete mais 6 milhões. Porque você vai ler o texto, aí você vê, ó, a promessa antes de que parlamentares da base receberiam 7 milhões em verbas dos ministérios para suas bases eleitorais, além das emendas individuais a que todos têm direito, inclusive os de oposição. Nesta semana, o valor aumentou com 6 milhões adicionais, que serão liberados mais para frente. Ao todo serão 13 milhões. Acho que o PT ficou muito feliz. Eita, reforma democrática, o PT 13 milhões em emenda. Rapaz, o número realmente simbólico. 13 milhões. Porque essa reforma é boa pro povo. É boa demais. Eu realmente torço que seja boa, mas vendo esse esforço do PT, fico lá com minhas dúvidas. Mas vamos continuar. Isso daqui a gente comentou no vídeo ontem, mas eu quis trazer de propósito. Por quê? Ontem já tínhamos comentado que o Dilma tinha feito uma liberação recorde de 2,1 bilhões em um único dia. Aquela velha emendinha, né, gostosa, somente secreta. Não é secreto, agora é do amor. Quem diz isso até é queixada. A queixada diz, ó, sobre liberação de verbas, é do jogo. Antes era pior. E aí o Dilma mostrou que ele realmente é o Dilma. Ele dobrou a meta. Na verdade, ele mais que dobrou a meta, porque o dobro seriam 4 bilhões e 200 mil. O Dilma dobra e ainda bota metade. Emendas PIX. Governo empenha em um dia 5,3 bilhões. Olha esse final agora. Em recursos com baixa transparência. Mas segundo queixada, antes era bem pior, né? Antes, Bolsonaro era tudo secreto. Agora é com amor. Com muita democracia. Queixada tá demais. Queixada tá com medo da Daniela Lima. Daniela Lima tá estreando na Globo News. Perceba como todo mundo subiu o tom pra tentar agradar o petismo, agradar o Lula, porque sabe que a Daniela é Champions League, né? É nível Neymar, Messi, né? Do jornalismo brasileiro. Então, subiu o nível. Tem que subir o nível na Globo News para ter jogo de cintura. Mas vamos continuar. Aí que você acha, não, pô, mas será que esses 5 não é, sei lá, os 2 e botou mais um pouquinho? Não.
Não, 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 não. 2 num dia, 5 no outro. Ó. Em 2 dias, Lula bate recorde com liberação de 7 bilhões e meio em emendas. É a festa da democracia. O repasse bilionário em emendas parlamentares foi autorizado pelo Dilma entre os dias 4 e 5 de julho. Do valor total liberado, 5,25 foram só para emendas individuais de transferência especial, batizada de Emenda Pix. Orçamento secreto é um nome feio, né? Agora é Emenda Pix. A modalidade dificulta o rastreio do destino final do dinheiro. Mas segundo queixada lá da Globo, não, antes era pior. Com Bolsonaro era horrível. Vixe, meu Deus do céu, como assim? Agora é com amor, com muita democracia. E aí, nas últimas horas aí, né, o Leonardo Coutinho compartilhou a Mônica Bergamo. O post não tem a ver com a reforma tributária, mas acho que é um retrato do consórcio. A Mônica Bergamo coloca ali o que é para ser um meme, né? A pessoa meio que dormindo, cansada. Sensacionalista. Colunista fica 15 minutos sem criticar Janja e colegas acham que ela morreu. A Mônica Bergamo diz, né? Humor. E o Leonardo Coutinho diz, né? Quando até o humor é chapa branca. No caso é chapa vermelha, né? Vermelha das cores do PT. Ainda envolvendo a festa da democracia, em 3 notas. Vê que tá ali, né? Inclusive em ordem cronológica. A primeira, 7h05 da noite. Ala do União Brasil defende a votação da reforma tributária. Não, agora não. Não, olha. Orientação é divulgada após governo postergar troca no Ministério do Turismo. Governo vai atrasar. Ih, rapaz, então vamos adiar a votação da tributária. Aí, às 7h38, por 1 minuto, né? Quem assistiu o Pânico, Morgado, ele imitando o Faustão, sempre fala 7h37, às 7h38. Planalto confirma demissão de Daniela, indicação de Sabino no turismo por apoio do União Brasil. E aí se instalou no Brasil a festa da democracia. União Brasil orienta a favor da reforma tributária. Vamos lá, vamos, unidos venceremos. Partido negociou posicionamento com o governo ao longo da tarde desta quinta em troca do comando do Ministério do Turismo. Tudo com muito amor, com muita democracia, porque é uma reforma para salvar o Brasil. É tudo para salvar o Brasil. Tudo isso daqui. É tudo, sabe, recompensas por colocar o Brasil em primeiro lugar. E aí você vê o empenho dos homens. Quando quem quer faz, né? Lira libera registro de presença remota na Câmara para facilitar a aprovação de reforma tributária. Vota de longe, vota de casa, é home office. Né? O futuro tá aí e a gente tem que trabalhar para salvar o Brasil. É o Brasil em primeiro lugar sempre. Sempre. Sabe como são as coisas. Enfim, passando esse primeiro pedaço, a gente tem que falar assim, né? Tentando aqui ser até brincalhão para falar desses absurdos, porque ficar mais triste do que já tá não dá, né? Não vai resolver muita coisa. E querendo ou não, ainda tem o Senado. Dá para ter esperança no Senado? Dificilmente, né? Com Pacheco lá, Jesus Cristo. Mas vamos lá, né? Até o fim. O brasileiro não desiste. Mas vamos lá. Vamos falar do texto frio da lei. Gente, ontem teve um negócio que surgiu, um assunto que envolvia aí a PEC da reforma tributária, um item em específico. Estava no artigo 155, se eu não estou enganado. 155 também? Não. 156A. Estava no 56A. A gente vai ver aqui junto o que estava no texto. E aí, eu nem precisei me dar o trabalho dessa vez de procurar que era o pai da criança. Né? O pai, a mãe já se assumiu. Ó, é meu, filho é meu. Senhorita Tablet do Amaral. A menina dos olhos do tio Lema, né, das americanas. Das americanas, ela tá muito ocupada, né? Reforma tributária, tá sem tempo de comentar das americanas. E aí a Tabata comenta, ó, vitória. Ela perdeu, graças a Deus. Perdeu dessa vez. Nossas principais propostas foram acatadas no relato da reforma tributária. Ela já começa, ó. Principais. Cashback que combate as desigualdades de renda e raça e gênero. Peraí. Cashback é quando tu compra, né? E depois o dinheiro meio que vai voltar pra tu, né? Deveria. E aí na hora de você fazer esse retorno, os critérios, além de renda, que isso aí
faz muito sentido, né? Você devolver para quem é mais pobre. A Tabata também tem que colocar raça e gênero. Na hora aí de saber quem vai ter um troquinho a mais, quem que vai pagar mais e menos imposto. Vindo da Tabata, né? Não tem o que falar, enfim. E também a defesa do meio ambiente. Aí quando ela grava o vídeo, ela fala que são 6 coisas. A primeira que ela cita, né, é que agora o sistema tributário brasileiro terá como diretriz a defesa do meio ambiente. É aquela história que a gente comentou ontem da extrafiscalidade, o uso de tributos para promover mudanças comportamentais, sejam elas sociais, econômicas ou políticas. Mas graças a Deus não foi à frente, né? E onde é que estava o tal do cashback? E a gente comentou sobre isso várias vezes, né? O tal do cashback rosa. Enfim, isso daí entrou na segunda versão do texto. Você vê aqui em cima, ó, no canto superior direito, PRLP número 2. Número 2. E aí o texto aprovado foi o número 3. No número 2, no artigo 156A, que diz: Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. No parágrafo 5º dizia: a lei complementar disporá sobre, e aí o inciso 8º, hipóteses de devolução do imposto a pessoas físicas, inclusive os limites e os beneficiários, com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda, gênero ou raça. Então, Tava ali o tal cashback da Tabata. Graças a Deus, conseguiram tirar. O texto atual, ele termina em renda, né? Em vez de ser vírgula, gênero ou raça, termina ali, ó. Desigualdade de renda, ponto final. Eles tiraram a expressão final. O que poderia também ter feito contra o IPVA verde. Não sei se ainda dá tempo, né? Não sei, porque hoje de manhã a sessão começa às 10. Então depende da hora que você está vendo esse vídeo. A sessão já começou, a sessão não começou ainda, a sessão já acabou, enfim. Então, retiraram esse final. Aqui você pode ver, né? Canto superior direito, PRLP número 3. Aí você pega lá o artigo 156A, é o que eu falei, ó. Com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda. Ponto e vírgula. Acabou. Acabou. Graças a Deus, Tabata perdeu uma. Pelo menos uma coisa a menos. Porque já tem coisa demais para se preocupar. E sobre esse tópico, gente, algumas coisas assim que eu fico, como posso falar, né? Fico chateado. Tô aqui tentando não parecer. Tô muito chateado por dentro. Tô muito triste mesmo. Tá conversando com um amigo meu. Aí a gente começar a gravar, botei uma música pra animar, né? Vi assim, aqueles vídeos quase motivacional. Falei, não vou começar com o pessoal, né? Triste, botar todo mundo pra baixo. E aí, essa questão do cashback rosa pegou muita gente de surpresa. Várias pessoas assim, rapaz, eu não acredito. Olha pra isso daqui. Como se fosse algo novo. Como se fosse algo assim extremamente surpreendente. E eu quero falar sobre isso. Não é assim, eu estou tentando me gabar. Longe de mim, pessoal. Longe de mim mesmo, de coração. Não tô aqui fazendo nenhum tipo de autopromoção. Mas, por exemplo, para não pegar o material do próprio vídeo, que falar, eu falei em vídeo, né? Eu falei em vídeo algumas vezes. A última vez que eu fui no Pânico, e eu, sei lá, desde a primeira vez que eu fui, eu sempre falei para vocês, né? Eu tento levar algum tipo de informação que eu acho que dá para ajudar, assim, no contexto global, né? Primeiro, antes de ser chamado, a primeira vez, eu sempre falei, no dia que eu for no Pânico, vou lá para tentar contar a história do Gentili, do MBL, a questão da CPM e das fake news. Falei e fiz na primeira vez que eu participei lá. E aí vocês podem ver aqui, ó, do dia 20 de junho, foi 2 dias antes da apresentação do relatório preliminar, que já tinha a maior parte do texto que foi apresentado. Olha qual é a manchete que eles mesmos colocaram, ó. Imposto machista virou piadola, que analisa a reforma tributária. Então, assim, eu vejo as pessoas, principalmente assim, os deputados, demonstrando uma certa surpresa, mas são assuntos que estão sendo debatidos já há um bom tempo mesmo. Essa questão da reforma tributária, é importante a gente analisar essa situação, principalmente a militância mais aguerrida, né, que acompanha o que acontece na política, até para poder cobrar, e os próprios deputados. E os senadores? Senadores também, né? Porque esse assunto está sendo construído na Câmara. Mas essa crítica vale tanto para deputados estaduais, federais, senadores. As pessoas precisam se envolver mais em algumas discussões. Não só aquelas, sabe, que gera engajamento, gera like.
Porque veja como no final do dia a reforma tributária, pelo menos nas últimas 72 horas, tomou conta do Brasil. Será que não tinha que ter se preocupado com essas situações desde lá de trás? Pra vocês entenderem aqui, ó. É que eu só peguei um pedaço porque eu lembrava que tinha. Eu vou pegar aqui para ver desde quando se fala disso. 6 de abril, Folha de São Paulo. Aqui eu peguei só um recorte do Atlas de abril, ó. Reforma tributária pode ter cashback rosa para devolver imposto às mulheres. Já se falava disso. Essas teorias envolvendo cashback diferenciado. Gente, ó, isso aqui tem vários. Tem matéria do mês de março também. Simone Tebet também já falou sobre isso. Isso daqui são teses que a esquerda vem debatendo há um bom tempo. Tava conversando com... Tem um conhecido que é um cara... Já viveu muito mais tempo que eu, né? Acompanha muito mais coisa. Eu sempre tento ouvir os mais experientes. E a percepção que ele tava me passando, né? Ele falou o seguinte, falou, cara, olha só. Muitos partidos políticos, além dos assessores que cada parlamentar tem, ele fala que o partido em si, muitas vezes, possui uma assessoria parlamentar. Que dentro dessa assessoria parlamentar, você tem uma assessoria jurídica, que assim, quando tem a votação, e aí tem vários destaques, você vê, o cara tá perdido, o cara não consegue acompanhar tudo, muitas coisas, ainda mais quando é uma PEC. Então o líder é o cara que tá mais inteirado, ele fala, ó, a gente orienta a votar sim e votar não. E vai indo lá, a galera segue o líder. Vota do jeito que o líder quer, porque a galera meio que confia no cara, o cara tá ali acompanhando. Só que ele diz que os partidos, muitas vezes, têm essa assessoria para quê? Para fazer estudos, para poder fornecer informações para os deputados, para eles poderem se embasar. Ele falando, cara, o PL deveria ter aí, e pelo que foi apurado, não tem esse tipo de estrutura ainda, mas deveria ter uma estrutura para pegar o texto e se debruçar sobre ele. Desde que o texto foi apresentado, a prévia do dia 22, tem uma equipe jurídica falando, pô, não é só ver onde estão os jabutis, mas realmente analisar artigo por artigo, dar um parecer, falar, ó, esse artigo aqui é bacana, é ruim por causa disso, é bom por causa disso, ó, esse daqui é ruim, mas não é horrível, dá para melhorar, desde que mude esse pedaço. E ter pro cara poder se embasar. Até pro político ele chegar lá no palanque, no púlpito e poder falar. Assim, a gente tem 70 deputados, 100 deputados, vamos botar 70 dos melhorzinhos, 60, vamos ter bem generoso. Nem todos estudaram no mesmo local, aprenderam as mesmas coisas. Você vai ter políticos de direita que fizeram direito, né? Cursaram direito, então deve ter uma facilidade maior na hora de ler uma coisa dessa. Tem outros que não. Então, se você tem um material até para servir de base, pode ser ajuda. Porque às vezes tem um cara que não tem experiência no direito, mas sabe falar bem, consegue pegar fácil as coisas. Óbvio também que os políticos também podiam ter usado a equipe deles, etc, tudo mais. Mas aqui é só um exemplo pra gente ver um assunto que não é novo. Mas, graças a Deus, a turma da direita detectou isso daí, fez pressão e conseguiu tirar do texto. Era uma vitória da Tabata. A Tabata perdeu. Então, umazinha, mas não é tanto motivo assim para comemorar, porque tem muito problema. Tem problema. Aqui, outra postagem, para vocês verem como é um assunto que vem sendo debatido há muito tempo. Ó, por uma reforma tributária justa, antirracista e feminista. Sabe, é assim, a esquerda, ela utiliza da lei para a promoção de uma agenda ideológica. Não importa o quê. É discussão econômica, ela vai meter ideologia no meio. É discussão, tudo ela vai meter discussão ideológica. A esquerda não gosta de técnica. A esquerda não está preocupada com o Brasil. O negócio deles aí é a famosa lacrada. Mas eu vou continuar aqui também do Atlas lá de abril. Aí, olhando aqui o substitutivo final que foi apresentado, e os 3 pontos que eu comentei para vocês no dia de ontem, infelizmente, todos ainda se encontram lá, sem alteração. O artigo 43, que fala sobre, no final do dia, né, as questões aí de incentivos, etc, tudo mais, tá ali, ó. Sempre que possível, a concessão dos incentivos regionais a que se refere o parágrafo 2º, item 3, considerará critérios de preservação do meio ambiente, né? A agenda SG na hora de você tomar a decisão de incentivos. Tá do mesmo jeito, não mudou nada. Artigo 153. Produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou meio ambiente nos termos de lei. É o famoso imposto do pecado, tá do mesmo jeito. Esse ainda dá para ter um pingo de esperança, vocês já vão entender por quê. E o motivo que leva esse ter esperança me traz tristeza
em relação aos outros dois. E vocês não vão entender. Você vai falar, o Kim não tá louco. Kim só é chato, mas ele não é louco. Artigo 55. É a questão de IPVA ambiental, ecológico, tá ali, ó. Poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo, valor, da utilização e do impacto ambiental. E aí, vamos falar primeiro do imposto do pecado. Porque esse tem uma esperançazinha, mas antes de falar da esperança, é pra gente poder realmente se agarrar na esperança. Eu espero assim que vamos morar junto para poder ter algum tipo de modificação. Porque o imposto do pecado, eu não tinha entendido no primeiro momento, mas é pior do que eu imaginava. É pior do que eu imaginava. É ruim, é tudo que eu falei, só que ainda é pior. E eu só percebi isso depois que eu vi essa postagem da Janaína Pascoal. Eu falei, meu Deus do céu. Mas ainda tem chance de derrubar. Calma, calma. Glória a Deus que derrube. E vejam só, gente. A Janaína Pascoal ontem fala assim, ó. Comecei a análise do texto apresentado ontem, referente à reforma tributária. Impossível fazer um estudo completo em 2 dias, ainda que se aprove, faz-se necessário tempo para que os parlamentares e a sociedade avaliem os reais impactos. Pois bem, ao iniciar a leitura, de cara, achei uma pérola. E realmente está no início. O imposto do pecado já está do início. O poder executivo poderá aumentar as alíquotas dos impostos sem aval do legislativo. Ou seja, o imposto do pecado, quem vai falar é Dilma. Essa previsão está na parte que trata dos impostos da União. Isso é muito perigoso. Porta aberta para o governo petista tirar o nosso sangue. Só que isso não é só apenas em relação ao imposto do pecado, que você vê ali, ó. Artigo 53, inciso 8, né? Produção, comercialização, papapá, que faça mal à saúde do meio ambiente. Aí vem, parágrafo 1º. É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1, 2, 4, 5 e 8. Na verdade, o parágrafo 11 já existe, né? Porque ele está modificando para incluir o 8º. Ou seja, o imposto do pecado está na mão do pecador. Vamos falar assim, né? Eu ia falar outra coisa que era pior, mas não vou falar isso. E agora, aqui, se isso passar vai ser um problema? Vai, gente. Gente, eu acho que a gente vai lembrar do dia que essa reforma foi aprovada. Porque essa questão ambiental, vocês estão vendo? Olha o que eles estão fazendo na Holanda. Botando aí questão de limitação de emissões de nitrogenados. Olha a própria questão do crédito de carbono. Tanto colocam, né, na conta do Brasil, né, porque tem que reduzir isso, reduzir aquilo outro, etc, tudo mais. Não vou nem entrar nesse tempo, porque isso me deixa muito puto da vida. Aí que eu falei pra vocês. A esperança, ela é real e tem motivos para ter esperança. E essa esperança me faz ficar triste com relação ao IPVA verde e a questão do incentivo regional. Existe algo chamado destaque. O que é um destaque? Um destaque é quando você quer pegar um trechinho e você tirar ele para você votar em separado. Seja porque você quer fazer algum tipo de alteração, uma discussão mais aprofundada, etc, tudo mais. E aí se vota o destaque. Ele tem que ganhar. Tem que ganhar o destaque. E esse destaque será votado hoje. Ele vai ser votado hoje. E o que é que diz esse destaque? Você vê ali, está assinado pelo Altineu, né, que é o líder do PL, para encaminhar, né, parece que quem fez a solicitação foi o Luiz Felipe, de Orleans e Bragança, e envolve exatamente o imposto do pecado. Ó. Requeira Vossa Excelência, nos termos do artigo 161, primeiro do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque para a votação em separado do inciso 8º do parágrafo 6 do artigo 153. Constante no texto para o segundo turno, apresentado a PEC 45, que altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências. A turma apresentou um destaque para isso, mas não apresentou um destaque para o IPVA verde. E não apresentou um destaque para o artigo 43. Eu esperava. Assim, eu queria, né? Eu queria. Vai que é o braço? Eu não sei se dá para apresentar destaque. Vai que dá, né? Mas enfim, apresentou. E aí você abre lá o site da Câmara, a última atualização, que faz assim, ó. Foi retirado o destaque 28
canto superior direito, né? DTQ número 28, destaque número 28. Ele foi retirado, né? Pelo segundo turno. Retirado por quê? Porque a sessão começa hoje a partir das 10 horas da manhã. Então tá ali, ó. Adiada a continuação da votação em segundo turno em face do encerramento da sessão. Acabou tarde da noite no dia de ontem. E aí? Dá para vencer o destaque? Tem uma quantidade substancial, né, dos deputados, uns 308 aí para votar e conseguir destacar a matéria para poder votar em separado. Senão, o texto será mantido do jeito que está. E de quebra, você cria o imposto do pecado e dá o direito de controlar, né, esse imposto ao pecador máximo desse país. Ai, ai, ai. Mas vamos lá. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês, alguns destaques, é para vocês verem como é a esquerda e como a reforma que estava ruim, que está horrível, podia ficar mais do que horrível. Olha quem bateu no peito. Guilherme Boulos. Vem do PSOL esse destaque. Tem como ser bom? Olha o que eles estão pedindo, né? Destaque número 22. Eles querem a supressão, eles querem vistas a sua supressão da expressão insumos agropecuários. Tire isso daí. Tire, desapareça com esse termo. Constante no inciso 7º do artigo do parágrafo 1º do artigo 9º do substitutivo apresentado à PEC 45/2019. O que é que dizia, né? Olha aí. Artigo 9. A lei complementar que institui o imposto que trata o artigo 156A e a contribuição de que trata o artigo 195, inciso 5º, ambos da Constituição Federal, poderá prever os regimes diferenciados de tributação de que trata este artigo, desde que sejam uniformes em todo o território nacional. Ou seja, é um artigo para você fazer uma tributação diferenciada, quem sabe mais barato, né? Mais barato no final do dia. Parágrafo 1º. A lei complementar definirá as operações com bens ou serviços sobre as quais as alíquotas dos tributos de que trata o caput serão reduzidas em 60%. Então, esse artigo 9º é exatamente um regime de tributação diferenciada, onde será cobrado 60% a menos de imposto. E aí o inciso 7º, que é o que eles querem tirar, os insumos agropecuários, é 60% de desconto no quê? Insumos agropecuários, alimentos destinados ao consumo humano e produtos de higiene pessoal. Ou seja, insumos agropecuários que são utilizados para produzir comida. O Boulos, a turma do Boulos, não queria que tivesse desconto. O Boulos que tanto fala, rapaz, dos pobres e miseráveis, quer ver o preço de produção do alimento subir. Boulos, pelo amor de Deus, Boulos. Pelo amor de Deus, como você pode? Aí você vai olhar a votação. Perderam feio também. Nem o PT, gente, teve coragem. Nem o PT. Foram 24 votos, não. Nem o PT. Só uns gatos pingados. Érica Cocá e um ou outro, nem peguei. Mas você vê, ó. Ali na turma do PSOL, que quase toda votou não, com exceção da Luísa Erundina. Perceba, né? Ainda existe um resquício, né? Porque a Luísa Erundina é aquela que as antiguíssimas, né? Aquela esquerda tava um pouco mais falando, não é possível. Pera aí, Boulos. Pera aí, rapaz. Vai querer aumentar o preço da comida, Boulos? Tá maluco? Mas tá ali. Todo mundo votou contra. Só que além da turma do PSOL, sabe quem não se importa de aumentar o preço do insumo? Que vai aumentar o custo final da comida? O senhor Orlando Silva e a Tabata Amaral, a tablet que está preocupada com cashback colorido, cashback da diversidade, quer tacar no imposto. Insumo agropecuário. Ô Tabata, pelo amor de Deus, foi isso que o Lehmann te ensinou, minha filha? Toma juízo. Toma juízo, Tabata. E aí que eu digo pra vocês, voltando aqui, né? Só pra mostrar. Perceba como dá pra fazer um destaque exatamente, ó, a supressão da expressão. Insumos agropecuários. Pô, por que a turma do PL não fez um destaque desse, né? Exatamente, ó. Só mudava a expressão para impacto ambiental. E aí colocava, né, a parte do artigo 155 que lida com o IPVA verde.
Estava a apresentar o destaque, que perdesse o destaque. Mas era importante, até a derrota seria importante, porque lá na frente ia falar, ó, nós lutamos, não ia ser só o discurso, tá aqui, ó. Essas foram as pessoas que lutaram a favor do IPVA verde. Porque tem como ver a votação. Quem foi a favor e quem foi contra. Nós fomos contra. E até lá, pô, apresenta o destaque. Pede, mas mostra aqui, ó. Fizemos. Tentamos. Fomos até o fim. Como fizeram. Turma fez aí pro imposto do pecado. É o mais crítico de todos, graças a Deus. E tomara que consigam mudar esse texto. Coloca lá, né? Fumo e bebida, que é a questão que era a questão lá original. Aí, voltando para destaques, tem outro que é brincadeira. Brincadeira. O Espírito Santo entrou no coração da turma do PP. Ali, ó, André Fufuca, vice-líder do bloco, lá, o blocão gigante. Mas parece que quem teve a ideia, e foi uma boa ideia, foi o Dilceu, né? Não é Dirceu, não, Dilceu. Esperáfico, nunca nem ouvi falar o nome desse cara. Mas infelizmente ele perdeu. Olha qual era isso daqui. Ele queria fazer um destaque para votar em separado o inciso 6º do parágrafo 1º do artigo 155, com fins de sua supressão. Ou seja, ele queria tirar esse inciso. Tira esse inciso, pelo amor de Deus, remove, tira daí. E remover podia ser exatamente, podia pegar esse mesmo tipo de destaque e aplicar por o parágrafo 2º do artigo 43, para tirar parte critérios ambientais, na hora de você fornecer um incentivo regional. Pô, PL, me ajuda, PL. Vai, entra em campo, marca esse gol, ou pelo menos que perder para ter o registro histórico de que lutamos para impedir o avanço da agenda ESG no Brasil. E aí o que é que diz isso daqui? E por que isso aqui? O cara tentou, aos meus olhos, fazer uma coisa importante. Você vê ali. Artigo 55, parágrafo 1º, inciso 6º. O que eles querem tirar será progressivo em razão do valor da transmissão ou da doação. Sabe que imposto progressivo é esse? Sabe em cima do quê? Bom, o artigo 155 fala sobre compete aos estados e o Distrito Federal instituir impostos sobre, né, inciso 1º, né, aí o parágrafo 1º que ele não colocou, transmissão causa mortes e doação de quaisquer bens ou direito. Causa morte, né? É herança, rapaz. É herança. Imposto, meu Deus. Olha os que colocaram, gente. Imposto progressivo, né? De transmissão, herança. Imposto progressivo na herança. E esse deputado falou, rapaz, vamos tirar isso, pô. Vai botar imposto progressivo na herança, no Brasil. Família é um negócio sagrado, né? O pai, o avô trabalhou para deixar, né? E normalmente é o que a gente constrói. Normalmente é Deus que deu, né? A gente se esforça em grande parte, mas Deus abençoa. Eu sigo da tese que eu podia ter nascido em vários locais, né? Quem sabe eu tivesse nascido na Finlândia. Deus escolheu que eu nascesse no Brasil, né? Meu pai e minha mãe. Então, assim, em determinado momento da vida, é certa. Eu acho que tem certa questão de sorte, né? Que Deus falou, não, velho, aqui, ele bota, ele tira de todo mundo. Então, é um negócio assim que acho que é, pô, na herança. Imposto progressivo na herança. Sabe, isso machuca, principalmente o bolso da classe média. Até do mais pobre, coitadinho. Já pensou, você pega uma família, tem lá uma casinha, lá, fazia peba aí, uns 40 mil reais. Não, mas tem imposto aí. E aí, velho? Como é que faz? O cara tem que pagar primeiro pra ver a casa depois. E se vender a casa, não tem dinheiro pra comprar outra. Aí você vai ver a votação. Infelizmente, perdeu. 317 deputados votaram para manter o imposto progressivo. Não, vai manter. Votar contra? Só 170. Só 170 votaram contra. Quem votou contra, né? Quem foram os deputados de bom coração? Falou, não, velho, pera, isso aí não pode passar, velho. Não, imposto progressivo, não. Vamos olhar a bancada. Melhor assim, né? O PL, obviamente, falou, não. Votaram contra o imposto sobre herança, o imposto progressivo, não. PL é contra. Além do PL, que orientou não, Partido Novo, a minoria e oposição. Só. A bancada do União, PP,
etc. Tudo mais, que é do cara que propôs, liberou a bancada. O restante, todos foram a favor de, não, vai ter imposto progressivo sim, hein? É o que a esquerda adora. É o que Marx pregava, né? Aumentar o imposto progressivo. Através do imposto progressivo, você vai desapropriar a propriedade privada e aí o Estado vai gerenciar todos os meios de produção. É uma tese marxista. E sabe qual é o pior disso daí? É você ver o senhor Marcos Pereira, que se diz evangélico, trabalhando para tirar a herança que Deus entregou para as pessoas. Para mim, não aparenta ser uma atitude cristã. É o senhor Marcos Pereira, do Republicano, está sentado no colo do Lula, já com as mãozinhas dele esperando para tomar a cadeira do Arthur Lira e, quem sabe, ser o próximo presidente da Câmara com o apoio do PT, que é o que o Marcos Pereira está fazendo hoje. É inacreditável, gente. Inacreditável. A única pessoa dentro do Republicanos que votou e talvez será perseguido foi o Zucco. Aquele lá da CPI do MST, o presidente da CPI do MST, um cara de direita. Aliado no partido, o Republicanos virou o puxadinho do PT. Hoje o Republicanos é um partido de esquerda. Esquerda. E fica fingindo que é centro-direita. E aqui a gente vai entrar nas tretas aí ao longo do dia de ontem. Começando meio pelo fim, né? Até já na manhã de hoje. Bolsonaro está isolado. E é de extrema direita. Quem disse? Marcos Pereira. Falou aí, né? Marcos Pereira disse que o governador acertou, Aneto Tarcísio, ao se aliar ao Haddad na defesa da reforma tributária. Já Valdemar minimiza atrito de ex-mandatário com aliado. E o Marcos Pereira falou, nós somos de centro-direita, ele, Bolsonaro, é de extrema esquerda, de extrema-direita. Os extremos são duas faces da mesma moeda, tanto a extrema-esquerda quanto a extrema-direita fazem mal para a sociedade. O governador é de centro-direita, não é radical. Não é radical, só Bolsonaro. Só Bolsonaro. Eu não acho que Bolsonaro está isolado. Acho que ele segue aí com muitos votos. Eu acho que Bolsonaro deveria fazer uma campanha contra o Partido Republicano. Para mostrar quem é o Partido Republicano. Uma vergonha o que o Marcos Pereira está fazendo. Vocês, inclusive, sabem quem é a Daniela do Vaguinho, né? Vocês lembram quais foram as polêmicas que ela se envolveu? Nem a imprensa conseguiu defender. As fotos, é muito mais do que fotos. Muito mais. Foi para onde? Foi por Republicanos. É o tipo de partido que o Republicano se tornou. Nas mãos do Marcos Pereira. Aí, vamos pra treta. Vamos pra treta. E de formato resumido, né? Eu não vou aqui ficar dando play, comentando, etc, tudo mais. Vamos ser bem direto. Bolsonaro deu um atropelo no Tarcísio ontem, no início do dia. Foi um atropelo, não tem outra palavra pra dar. Sentou a bolacha. O Tarcísio foi falar da reforma, o Bolsonaro falou, ó, se a gente se unir, for contra, a reforma não passa. E o clima ficou ruim. Quem falar que não, o clima ficou ruim. Ficou ruim. Isso é óbvio. Mas começou assim, né? Só que o Bolsonaro também falou isso daí, ele disse que faltava experiência. Passou um tempo, algumas horas, Bolsonaro concedeu a entrevista para Jovem Pan. E na entrevista, ele já saiu em defesa do Tarcísio. Não, pô, pera aí, o cara não é experiente, né? Você vê aqui, ó, tá no subtítulo, ó, ex-presidente saiu em defesa de Tarcísio. Saiu em defesa de Tarcísio. Não rompeu. Ai, calma, respira. Sabe? Tarcísio não virou o Sérgio Moro do dia pra noite. Sobre essa treta toda, gente, eu repito o que eu já falei, sei lá, desde o início do ano, quando já saíram algumas notícias, o Tarcísio, o que aconteceu? A posicionamento do Tarcísio me decepcionou. Fiquei chateado. Não fala que decepcionou. Falei assim, ficou chateado, pô, o Tarcísio, falei com o lado do Haddad, falar, somos 95% a favor. Sabe, beleza, desnecessário. E vai decepcionar outras vezes. Mas, assim, beleza, vai romper, e aí rompeu. E agora? Não rompeu com o Tarcísio. Ah, beleza, e aí? Qual? Não, agora, sabe? Será que o Tarcísio é o Dória? É um cara, assim, 100% intransigente, que não vai ouvir jamais, vai sempre jogar contra Bolsonaro, etc, tudo mais? Eu acho que é entender essas diferenças, sei lá, adaptar as expectativas. O Tarcísio não é um conservador, ele não vai olhar essas questões mais subjetivas, né? Essas pautas mais ideológicas, ele não vai prestar atenção nisso. Bolsonaro fala, pô, o Tarcísio é um cara inexperiente, mas tecnicamente é um bom técnico. É um bom técnico. Às vezes falta experiência. Mas beleza, a vida que segue.
Só que as coisas na direita assim, não. Ah, não presta. Aí começou uma espécie de cancelamento. Beleza. Quer sentar bolacha? Senta bolacha, mas você sai da bolacha e entra no cancelamento. Cancelamento é ruim, sabe? Quando chega no ponto, já tinha gente falando, eu nunca mais voto nesse cara. Calma, calma. Talvez não seja para tanto. Pode ficar chateado. Pode jogar umas pedras, né? Pode jogar, beleza. Etc. Mas ao ponto de falar, não, acabou de vez, etc. Tudo mais. Eu acho que tem que dosar. Já falei várias vezes. E é por isso que eu acho que vocês... Né, vocês não, né? Acho que diversas pessoas ficaram chateadas. É porque eu não acho que vocês são conservadores na economia e liberais... Contrário, né? Conservadores nos costumes, liberais na economia. Vocês são conservadores nos costumes e vocês também são conservadores na economia. Eu acho que esse é o grande ponto. Tem que entender que não necessariamente todo mundo pensa igual, mas eu ainda acho que com todos os defeitos, com a inexperiência, que foi o que o Bolsonaro falou, foi a crítica dele, a inexperiência, espero que seja uma coisa contornável, tá? Você não parece ser um cara burro, parece ser um cara que aprende. Eu acho que ainda dá para manter um diálogo, minimamente. Acho que é importante, ainda que as discordâncias sejam grandes, ainda assim, eu acho que não vale romper, né, os canais de diálogo, etc, tudo mais. Até porque, pô, tem eleição ano que vem. O Tarcísio vai ser candidato em 2026 a alguma coisa, principalmente a governador, vai ser candidato. É bom ter apoio, é bom ter algum tipo de diálogo com o candidato ao governo, né? Que é o governador em exercício, então é bom. Mas às vezes as pessoas querem levar a situação, pô, não, acabou de vez, etc, tudo mais. E na política, gente, muitas vezes a gente tem que dar aquela respirada. Não tô falando pra ninguém falar, não, beleza, desculpei o Tarcísio, 100%, agora eu amo ele, né? Eu vou fingir que nada que aconteceu... Não tô falando isso, mas, sabe, entre o amor platônico e o cancelamento, tem um meio termo, né? Entre o 8 e 80, tem um meio termo. Cancela o cara ainda não, calma. Cancelamento ainda não, cancelamento não é bom. E aí, esse caso, você dá pra analisar também de outra ótica. A turma tá chateada? Tá. Só que, além da chateação das pessoas, que é totalmente compreensível, você ainda tem a imprensa, você ainda tem a esquerda botando lenha na fogueira e faz de propósito. E o pior, algumas tretas, algumas pessoas caíram. Principalmente a do Janones. Veja só, o Nicolas ontem nem cita o nome do Janones, mas ele tá falando do Janones. Ele fala assim, ó, independe de qualquer coisa, bicho. Cair na provocação de um asno da esquerda é o cúmulo da inocência, assim. É o que eu tô falando, independe de qualquer coisa. Você tá com raiva, etc. Beleza, é compreensível. Mas vai cair no papo do Janones. Pessoal, se vocês olharem pro Tarcísio, o Tarcísio já tá com o cabelo muito mais grisalho atualmente, né? Até o corte de cabelo tá diferente. E o Janones também. O Janones tá cabeludinho, né? Todo Jean Willis. E aí, essa foto é antiga. Aí, o que é que o Janones faz? Ele coloca a foto pra tentar passar a ideia que foi ontem. Aí bota, ó. Republicanos votou em peso conosco. O PL garantiu mais 20 votos favorável. O meu muito obrigado ao companheiro Tarcísio, que foi essencial para isso. O Tarcísio pode ter ajudado a, sei lá, trazer mais apoio para a reforma? Eu acho que com certeza trouxe. Inclusive até o Lira agradeceu. Mas isso aqui não é verdade, né? Pelo menos essa foto, o Janones, obviamente, tá querendo dar uma provocada na turma da direita. E não só o Janones, como o Boca de Latrina também, né? Olha lá, ó. A intriga mais engraçada é o Janones, que está postando foto agradecendo ao companheiro Tarcísio, e os bolsonaristas dizendo, acho que ele está de ironia. Óbvio que está de ironia. Entre o amor platônico e o cancelamento, tem um meio termo. Só não cai na pilha da imprensa, porque, sabe, aí é demais. Aí é demais. Não dá o gostinho pra turma da Globo, não. Enfim. Aprovado ontem, nos 2 turnos. Hoje é só a votação dos destaques. Após os destaques, vai para o Senado. Se não tiver nenhum tipo de mudança, mas for aprovado, né, vai para a sanção presidencial. E vamos ver aí, né, quais serão os próximos capítulos. Mas, tem mais coisa para fazer a reforma tributária. Marco Sintra, economista, comentou algumas coisas. Dá um play num vídeo, mas antes do vídeo, ele fez uma postagem ontem, após a aprovação, que ele fala assim, ó. Lembro-me bem da decepção que senti quando vi o meu projeto do imposto único se transformar em um imposto a mais, a CPMF. Roberto Campos me disse,
tua proposta foi atropelada. Né? Eu não tenho muito mais pesado. Não sei se o AP deve estar sentindo a mesma sensação. Eu acho que não. O AP está feliz da vida. Há de assistir a deformação de seu sonho ideal ser transformado numa colcha de retalhos sem eira nem beira. Será o início de tempos incertos e turbulentos para o Brasil. A Câmara dos Deputados se afasta da sociedade. Sequer será cumprido o interstício regimental entre a votação dos 2 turnos. Esta data não será esquecida. Só o Senado poderá recuperar a dignidade de nosso parlamento. E o que o Marco Sintra apontou mais cedo para falar que podemos ter um período de turbulência? Como ele é um cara da área, né? Eu acho que a opinião dele é relevante. Vou dar um play aqui para vocês ouvirem comigo. Vamos aqui ouvir juntos. Pode piorar de uma maneira muito cruel, porque se você tem, por exemplo, um projeto ruim e ele causa uma crise aguda, o que acontece? A estrutura política vai corrigir rapidamente esse problema, essa distorção e atenua o problema. Isso não vai acontecer nesse projeto. Ele tem prazos de 8 anos, de 10 anos, de 20 anos. Então nós vamos viver um período de extrema incerteza. E se não der certo, vai ser um processo de morte lenta. Não é um problema que vai exigir uma providência, mas uma coisa que vai minando a capacidade do país, minando o processo produtivo do país lentamente. Agora, a gente vai perder o dinamismo. Então aí, né, uma caixinha de surpresas. E aí, como é que vai ser, como é que não vai ser? Fora todos esses outros aspectos ideológicos da coisa, né? Eu fico bem preocupado. Questão econômica, matemática, eu trouxe o que o pessoal ia comentando, né? Confederação Nacional do Comércio, Abras, Marco Sintra, etc. Algumas notícias da imprensa. O que eu consigo olhar de uma forma um pouco mais, sei lá, tateando melhor, né? Por conhecimento mais de causa, são esses aspectos políticos da reforma, onde eu percebi, né, de forma mais intensa naqueles 3 artigos. O 43, na parte incentiva regional, 153, que é o imposto do pecado, no inciso 8º, e a parte do IPVA verde, no artigo 155. Espero que dê tempo dos deputados apresentarem os destaques. Seria muito importante. Mas ainda continuando aqui na reforma tributária, IBP estima forte alta nos preços dos combustíveis com base no texto da reforma tributária. Eu espero que não suba. Mas ainda que não suba no primeiro momento, por mudança de tributação, etc. e tudo mais, isso vai aumentar, gente. Cedo ou tarde vai ter um aumento no preço do combustível. E eu acho que isso vai, assim, se não alterar o imposto do pecado, se o imposto do pecado passar do jeito que ele está, cedo ou tarde veremos um aumento no preço do combustível. Cedo ou tarde. Até porque o governo Lula, ele já fez isso antes. Quando o Lula ele vai aumentar os combustíveis como um todo, você vê que para o álcool colocou uma porcentagem de aumento. Para a gasolina foi outra absurdamente maior. Por quê? Porque o álcool ele é ecologicamente melhor, ele polui menos. Já a gasolina, rapaz, combustível fóssil do mal, malvadão, poluidor, aí tem que ter mais imposto. Então, o governo já fez isso. A esquerda defende isso, a gente comenta isso direto. Organizações internacionais defendem isso, a União Europeia defende isso, o Biden defende isso, toda a esquerda no planeta defende isso. Então, cedo ou tarde, vai ter algum tipo de aumento no combustível, infelizmente. Infelizmente. Enfim, né? É complicado. Pensando nas coisas, eu falo, melhor não falar isso, porque... Né? Melhor não falar isso. Mais um comentário, a gente fala de mais algumas coisas que aconteceram ontem, mas isso daqui não dá pra deixar de passar em branco. É aquele gostinho, né, da hipocrisia que, sabe, entope as suas narinas. Kim Kataguiri. A reforma tributária foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Votei a favor. Ele votou a favor do imposto do pecado, da herança, né? Ele votou o IPVA verde, que é o que o MBL defende. Aí depois ele foi, não, mas vai ser votado nos destaques. Aí ele se demonstra preocupado com o imposto do pecado. Vai, mas tu não votou não, irmão? E aí no destaque pra ter certeza, né? Aí depois, não, foi do destaque, né? Vota não, pô.
por via das dúvidas. Só que o melhor é o seguinte, 11 de agosto de 2021, essa é a reforma tributária do Paulo Guedes. Aumento de impostos, não vamos aceitar. Ele vai falar que foi diferente. Não, porque na época do Guedes aumentou o imposto, mas agora não vai não. Não, vai não. Não, vai não. Agora vai ficar tudo bem, não vai ter nenhum tipo de aumento, né? Não tem imposto do pecado, não tem nada. Essa é a hipocrisia da turma do MBL. Mas vamos lá. Ainda tem alguns assuntos importantes. Falei, né? O último tema acho que não dava, mas esse daqui dá. O Dilma criou seu conselhão e tá aí firme e forte. O UOL comenta que Lula e Alckmin reativam um conselhão da indústria. É mais um, na verdade. Agora é o conselhão da indústria, com o setor pressionado. Aí lá, parte da matéria, o conselhão da indústria, o Estadão Broadcast conversou com empresários que representarão a iniciativa privada no conselhão da indústria, que terá sua primeira reunião logo mais, 11 da manhã, né, com Dilma, com Alckmin. A iniciativa é bem recebida no mercado, né? A Faria Lima adora. Em comum, executivos enxergam no colegiado uma oportunidade de institucionalizar o debate sobre a chamada neoindustrialização. Eu acho que em julho de 2023, as pessoas, principalmente da direita, já entendem que a esquerda não brinca com palavras. A esquerda não brinca. Não brinca. Quando a gente fala de industrialização, a gente fala aqui industrialização ou reindustrialização. O Brasil precisa se reindustrializar. Quando a esquerda cria um termo chamado de neoindustrialização, isso não é aleatório, isso é algum tipo de conceito. E, gente, é basicamente o seguinte, não, tem que... São indústrias, né, do movimento da Revolução Industrial 4.0. Ou seja, tudo baseado em questões SG. Baixo carbono, isso daqui com muita governança, sem esquecer das minorias, preocupado com os stakeholders, né? Todo mundo que está ao redor, que pode ser impactado pela empresa, o lucro a gente vê depois, toda aquela confusão lá dentro que vocês sabem. Então, é para isso, é por isso que você vê o mercado, o tal mercado, né? A Faria Lima, a maior propagadora no mercado financeiro, quem mais avança com a agenda verde no planeta. O mercado ficou louco. Eita, agora vem um conselhão pra gente avançar com isso. Agora vem um conselhão. Aí, um dos membros do conselhão da indústria do Dilma fala assim, ó, a reforma tributária fará o dever de casa para o nosso mercado. É pro deles, com certeza. Na indústria está sendo muito beneficiada. O mercado de carbono fará também o dever de casa. Esse conselhão da indústria, ele está preocupado com a indústria ou está preocupado com algumas pessoas? Será que está preocupado com o Brasil? Mas estamos no mercado internacional e por isso é necessário ter uma política de comércio exterior industrial sintonizada com isso. O mercado de carbono, né? É o que a turma defende, junto com a reforma tributária. Aí, falando isso, eu fui dar um bisono, né? Falei, deixa eu ver como é que tá as notícias sobre esse tema, porque ele tá avançado, o governo tinha minuta, etc, tudo mais. A minuta já tá rodando aí dentro do governo, não se tornou pública ainda. E a última nota que eu achei foi de ontem até. A AGU dá mais segurança jurídica à proposta que regula o mercado de carbono. Sabe qual foi o aumento da segurança jurídica? Já falaremos, né? A AGU encaminhou para a Fazenda uma nova redação para a proposta que regula o mercado de carbono no Brasil. Vamos ver como é que eles garantiram a maior segurança. A consultoria jurídica do Ministério das Relações Exteriores, por exemplo, propôs algumas alterações, com certeza as ordens que vieram lá de fora, né? Tipo União Europeia, Biden, toda a sua turma, em brincadeiras à parte, vocês entenderam? De modo a alinhar a criação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões aos compromissos internacionais de redução das emissões assumidos pelo Brasil. Então, você vê como é que está sendo, né? A maior segurança jurídica. Não, a gente está aqui obedecendo ordens, estamos obedecendo ordens de forças transnacionais. As unidades consultivas também propuseram uma nova organização das sessões da proposta e, levando em consideração a experiência adquirida na regulação de outras atividades, olha só, olha a segurança jurídica, reformularam alguns pontos da parte que dispõe sobre as infrações e penalidades aplicáveis aos agentes emissores.
Então tá vindo aí um pacote gostosinho, com muitas multas, muitas penalidades, que se você não seguir tome-lhe multa, daquele jeito que o PT gosta e sabe fazer. Eu espero que quando isso for apresentado, não venha, meu Deus, olha o que o PT fez. Eu espero que minimamente os nossos deputados estejam estudando sobre o tema, para quem sabe, protocolar um PDL, se isso aqui for feito via decreto, beleza, entra aí com o PDL para sustar o decreto, daí começa a articular desde agora. Não deixa para fazer igual a reforma tributária. Tá aí. O Brasil não para, tem treta todo dia. E aí você pega essa questão da indústria, mercado de carbono, né? Reforma tributária ideológica. Aí você vê notícias como essa, né? Olha o PVA verde aí, ó. Veículos elétricos de até R$300 mil fabricados na Bahia serão isentos de IPVA. Gente, quem precisa de isenção de imposto? É o pobre ou é o rico? Quem tem 300 mil para comprar um carro é pobre ou é rico? Mas não é classe média, até rico. 300 mil reais, meu irmão. Não é pouca coisa não, viu? Deixa eu ver. Eu parei aqui para pensar nas pessoas que eu conheço, né? Do meu círculo, assim, não, eu falo, eu conheço. Eu só conheço uma pessoa que deve, daqui do meu círculo aqui, né? Na Austrália, que deve ter um carro que deve ser nessa faixa. Uma pessoa, uma única pessoa. É um cara, é o namorado da prima de minha mulher. Só, a única coisa que eu conheço tem um carro que deve custar na faixa de uns 300 mil reais se converter. Nem aqui eu conheço, né? Mas é a turma que vai ganhar IPVA grátis, né? Olha o IPVA verde aí, ó. Aí a Bahia gosta. O Jerônimo anunciou, né, que vai ter isenção, que é para ajudar aí a indústria nova que vai começar. Você vê, é esse tipo de ação. Isso daqui é exatamente o que eles querem fazer com aquelas leizinhas. Artigo 43 e o 55. É exatamente isso daqui sendo posto na prática. Só que isso daqui foi por boa vontade, foi voluntariado. Agora estão colocando isso meio que na lei. Porque se dá para forçar. Quem sabe até judicializar alguma coisa, né? Quando não for feito assim, você quem sabe até às vezes para usar aquilo ali para tentar embargar algum tipo de obra. Você acha improvável a esquerda fazer isso? E eu não acho. Aí, vocês lembram dessa questão do pacote do Dilma, né? De comprar carro, etc, tudo mais, né? Carros populares. Porque os 300 milhões extras do programa automotivo não vão chegar ao consumidor. Incentivo fiscal tende a ser, em grande parte, atualmente usado para vendas diretas, que atendem, sobretudo, as locadoras. Um forte lobby na indústria, com o reforço do setor de locadoras, foi, então, montado em Brasília, até que o governo decidiu pela liberação de mais recursos. Fábrica da Renault em São José dos Pinhais faz layoff para cerca de 1.000 trabalhadores. O PT pode tapar o sol com a peneira, pode ter a Rede Globo, pode falar o que for. A realidade é uma só. O Brasil, eu acho que está surfando a onda ainda do que deixou, né, o legado do governo Bolsonaro, as reformas estruturantes, né? Tinha muita coisa que já estava contratada. Mas eu acho que com as coisas que o Dilma vem fazendo, vai dar errado. Vai dar errado. Tá dando errado em todos os locais do planeta onde esse tipo de política está sendo implementado. Não acho que o Brasil vai ser diferente. Aí falando do outro cancelhão, o grandão, vai abordar temas como coisa verde, né? Aquela folha verde, política de reparação, economia criativa. Tem 16 grupos. Substâncias psicoativas, políticas de reparação, né? Dívida histórica, transmissão energética, produção do futuro, não sei nem o que seria isso daí, Amazônia, só assunto importantíssimo. Uma das pessoas que vai estar no conselhão é a Luísa Trajano. Isso não tinha só esses dias, mas acho que também é relevante, porque vai ter treta também envolvendo o Banco Central, tudo indica nas próximas semanas. O movimento da Luísa Trajano para baixar juros após 20 ligações frustradas a Campos Neto. Ligou, não atendeu, não deu certo, né? E aí ela ligou para os integrantes do conselhão de Lula para convencê-los a endossarem um abaixo-assinado pressionando o Campos Neto a reduzir a Selic. E o engraçado é que assim, se ela estivesse fazendo isso pelo bem do Brasil, eu entendia. Não que ela não esteja fazendo,
Mas fica uma dúvida no ar. E por que fica a dúvida no ar? Porque quando você vai olhar, por exemplo, Magalu, é a empresa dela. O rapaz posta o seguinte, né? Que reclama do Roberto Campos Neto, mas coloca 2,49% de juros ao mês. Quase o dobro do CDI. Então parece que é meio complicado, né? Parece. Só um pouquinho que é meio complicado. É o que a Luísa Trajano tá assim. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Ainda tem aqui, dá tempo de comentar. Nesse meio tempo, junto à reforma tributária verde, idealizador do SG faz palestra em Brasília em agosto. Essa agenda está vindo com tudo. Eu acho que é importantíssimo que os nossos deputados cada vez mais se atentem, estudem, sabe, se interem do que está acontecendo, do que está sendo debatido no Brasil. Ela fala assim, ó, mais uma coincidência para a lista de coincidências relacionadas à CPI das ONGs. Eles querem tomar o Brasil no tapetão, custe o que custar. Aí você lê a notícia, né? O jornalista e especialista em estratégia de sustentabilidade, Paul Clements Hunt, falou uma palestra em Brasília em agosto, na 4ª edição do Interforensis. Ele liderou a equipe da ONU que criou, entre os anos 2000 e 2012, o conceito de ESG. Na Polícia Federal, os órgãos chefiados pelos peritos criminais já iniciaram a incorporação dos princípios ESG para auxiliar no combate a crimes como corrupção, desmatamento e garimpo legal. Não quero nem imaginar o que está sendo feito. Ao longo do evento, de 28 a 31 de agosto, autoridades brasileiras também devem fazer exposições como Flávio Dino, Marina Silva, óbvio, né? E Luciana Santos. E acho que encerra essa aqui, a última, essa mesmo. Bad é o novo good, tá falando o seguinte, né? O mal é o novo bom. Fundos anti-ESG proliferam nos Estados Unidos com aposta em ferramentas, né? Tabaco, bebidas. Há pelo menos 27 FTs que investem em produtos controversos, sendo que 20 surgiram só em 2022. Lá fora já tem um levante. Enquanto o Brasil é imposto do pecado, lá fora é fundo anti-ESG. E fala assim que nos Estados Unidos, alguns políticos, gestores e investidores se mostraram contrários a priorizar ESG e passaram a apostar no movimento anti-ESG. Legislações anti-ESG estão se espalhando pelos estados americanos. O Ron DeSantis, bem aí, né, despontando na política americana, é o principal concorrente do Trump, né, nas primárias aí para liderar a direita nos Estados Unidos. Ele propôs uma lei que proíbe o uso de critérios ESG em todas as decisões de investimento do Estado. E o que é que o Brasil acabou de fazer na reforma tributária? Instituiu que o ESG deve ser levado em consideração na hora de fazer investimento, no artigo 43. Estamos na contramão. Na contramão, né? Ai, ai. Ao todo, são 18 governadores republicanos que apoiam, de alguma forma, a iniciativa anti-ESG. E aí, para encerrar, o que eu falo para vocês, repito mais uma vez, vai ter que alguém que chegou agora. Eu creio que estamos num momento no mundo onde as direitas, seus mais diversos locais, estão se voltando para uma discussão interna de soberania nacional. O que podemos fazer para garantir a soberania? Um projeto de país, voltando para questões mais básicas, né? Um plano mesmo, desenvolvimento, olhando assim para algumas coisas mais concretas e abraçando essa agenda anti-woke, que não só envolve essas questões ESG, mas também essa pauta de costumes. Mas a turma está voltando muito o foco para isso, né? Para coisas assim concretas. Como é que a gente faz para destravar? E eu acho que no Brasil vai despontar. Não estou falando para qual cargo, mas em termos de política. Eu acho que o cara que conseguir abraçar essas pautas, entender esse movimento e conseguir marcar alguns gols, eu acho que ele vai acabar se tornando algum tipo de liderança. Seja uma liderança legislativa, seja uma liderança municipal, uma liderança estadual, uma liderança federal, não sei. Mas eu acho que é um caminho que a turma da direita tem que começar a prestar atenção. Enfim, tentei fazer um vídeo mais leve, porque uma derrota, o que teve ontem, não tem outra palavra para falar. Dia triste, tô bem chateado também. Acho que vale algumas reflexões, algumas autocríticas. Acho que cancelamento nunca é bom, mas pode descer a bolacha também, todo mundo tem direito. Eu mesmo fiquei muito chateado com as coisas que aconteceram. Acho desnecessário. Assim, com os encontros, né?
Mas enfim, acho que também o dia ficou provado que Bolsonaro mantém forte apoio, que mesmo contra, eu acho que a turma da direita que apoia Bolsonaro tá falando, cara, essa reforma tributária aí é furada, irmão. Furada. Não acho que Bolsonaro perdeu apoios, muito pelo contrário. Só fez mostrar, na verdade, quem tá com Bolsonaro pra valer e, sei lá, quem não tá, né? Lá do PL Raiz tá mais do que claro. O PL Raiz, irmão. O PL Raiz é o PL Raiz, né? Enfim, só dei play no vídeo do Marco Sintra, vou mandar pra vocês no Telegram, o link tá aqui na descrição. E como eu sempre digo, se gosta do meu trabalho, pessoal do canal, também valeu, tem um Patreon na descrição, atosbrasileiro.com. E não sei se... Não vou nem mandar vocês cobrarem, porque eu não sei se... Eu não conheço o rito, né? Até quando dá para apresentar o destaque. Mas se puder, algum deputado viu isso, a votação não começou, deputado, apresenta o destaque. Artigo 43, parágrafo 2º. E eu não sei qual pedaço lá, mas do artigo 155 para retirar, suprimir o termo impacto ambiental para não ter o IPVA ecológico. E é isso. Se der para compartilhar o vídeo, fico feliz. Se não der, volta amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!